O Fabrício está com a palavra. Irmãos, boa noite. Graça e paz. Shalom. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Esse é meu amigo ali, o pastor Charles, nosso pastor, querido pastor, me incumbiu de trazer, e outra irmã também, creio eu que é a irmã Cátia, trazer uma breve reflexão para nós no culto dessa noite. Fala sobre oração. Convido vocês a abrirem. Amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6. Conhecida como a oração modelo. Estou um pouco ainda gripado, gripe forte, mas com Cristo no barco, tudo fica mais fácil. Amém? Tudo fica suportável com a graça de Jesus. A vida fica mais bela, mais atrativa e tem um significado real e maior na nossa vida quando a gente entrega toda a nossa vida. A bondade de Deus que acabamos de ler, a bondade de Deus nos seguirá sempre na nossa vida até Jesus voltar. Amém? Mateus capítulo 6. Deus está me usando hoje desde manhã. Gravei numa live com muita responsabilidade no YouTube, com muitos teólogos, muitos pastores, doutores, mestres, não sei o que, e me chamaram o irmão Fabrício para falar sobre morte. Olha só o assunto. Quem quiser assistir aí, está no YouTube, E o objetivo mais é trazer consolo às pessoas. Foi o objetivo da live de hoje. Está aí no YouTube aí. Mateus capítulo 6 diz assim: esmola, oração e jejum. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por ele. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Verso 3. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, pois, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E o Senhor abençoe a sua leitura aos nossos corações. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, está aí a chamada oração modelo de Jesus. Deixou um legado tão especial que acabamos de ler, ouvir, guardar nos nossos corações. O que é a oração? O que é uma oração? Se eu perguntar para cada um irmão e irmã aqui, o que é uma oração? Orar mais ação. É orar com prática, com ações. É uma conversa com Deus. É um colóquio com Deus. É um momento de se derramar, é um rasga-peito. É uma rendição. É dizer para Deus. E Jesus nos ensina, e antes de morrer na cruz por nossos pecados, ele trouxe justamente essa oração. A oração era o centro da vida espiritual e religiosa do povo judeu, o povo hebreu, o povo de Jesus. E ele deixou isso para os seus apóstolos e seus discípulos. Como orar? Como é a dinâmica de oração? Jesus, quando estava aflito, e ele é um exemplo nosso por excelência, e nós estamos aqui, não é à toa, e nós estamos num culto de oração, onde nós oramos e intercedemos uns pelos outros. Um momento de fraternidade cristã, de amabilidade, em que eu vejo o rosto da irmã Serena, da irmã Kátia, do irmão Éder, do irmão Bessa, da irmã Dalva. Não é que a gente quer saber a vida das pessoas. A gente se interessa. Se a gente ama alguém, se vocês amam o irmão Fabrício aqui, e eu amo vocês, o nosso pastor, a nossa igreja, com todo o coração, a gente tem que derramar e colocar, Senhor, eu não posso fazer. A gente tem que admitir que a gente é humano, que a gente é falho, que a gente erra. Senhor, não olha para minhas imperfeições. Não olha para a imperfeição, o pecado, os erros da tua igreja. Mas anima a nossa fé em Ti. Amém? E colocar todas as queixas, todos os quereres, todos os desejos, aquilo que mais aperta o nosso coração, humano, falho, imperfeito, dolorido, diante do Senhor. A.W. Tozer, gosto muito de ler. Vocês sabem disso. Quem é próximo de mim sabe que eu gosto muito, amo ler. A.W. Tozer, Wilson Tozer, é um teólogo que eu gosto muito, ele fala sobre a dinâmica da oração, ele fala sobre espiritualidade, de vida cristã, teologia da oração, enfim.
ele fala sobre adoração. O pastor, de vez em quando, cita o nome dele aqui, A.W. Tozer, né? O Wilson Tozer. E ele fala que Deus, o nosso Pai, é o objeto, é o alvo da nossa adoração e do nosso culto. É para Ele que aqui estamos. É por Ele, é o nome dEle. E a oração deve ser feita em nome de Jesus ao Pai. Por isso que no final da oração nós oramos em nome de Jesus. E Ele, não é à toa que a oração intercessória de Jesus, no Evangelho de João capítulo 17, se eu não me engano, Ele intercede pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos seus seguidores daquela época. E orou por nós, cristãos, da Igreja Batista Rio de Vida. Que nenhum se perca. Que todos aqueles, ó Pai, esta foi a oração de Jesus em João 17, que cada um deles, ó Pai, não se perca. Assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um com o Pai. E é uma oração singela, prosaica, simples, mas de uma profundidade, de um alcance espiritual muito grande. Significa que eu sou dependente do irmão. Eu preciso dos irmãos e os irmãos precisam de mim. O pastor precisa da igreja, a nossa igreja, nosso querido pastor Charles Anthony, precisa da igreja, e a igreja Batista Rio de Vida, obrigado, meu irmão, precisa do pastor. Ainda mais agora que a gente está com problema de coluna, né? Essa dificuldade, todos nós temos. Mas a oração não é só petição, não é uma oração mecânica. Ela é dinâmica, ela não é estática, ela é viva. Porque nós estamos diante de um Deus vivo e poderoso. Por isso que ele fala, não oreis como os hipócritas. Né? A palavra hipócrita no texto, né, vem do ambiente grego, romano e judaico, quer dizer falso. Era um ator do teatro, né? Hoje a gente vê cinema, novela, teatro, né? É uma pessoa que desempenhava um papel, uma personagem, uma persona, colocava máscara, é chamada de hipócrita, hipócritas, falso. E chamava atenção nas sinagogas, eram ovacionados, eram procurados nas praças, nas sinagogas, os mestres, os fariseus, os doutores da lei, os essênios. Era uma capa de espiritualidade. E uma das coisas que nós aprendemos sobre a oração de Jesus é uma estratégia de Jesus. Jesus, ele separava um lugar à parte. Lá no jardim de Getsemane, das Oliveiras, quando ele estava ali próximo a morrer e verter o seu sangue na cruz, ele convidou cada um dos discípulos: venham comigo de madrugada e vou a um lugar orar à parte. E ele deixou os discípulos aí, os apóstolos, e foi ali e olhou para o céu, uma contrição, um derramar de alma do Espírito. Senhor Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. E ele voltou. Por 3 vezes ele fez isso. Os evangelhos narram isso. E o que ele achou, irmãos? Ele encontrou seus discípulos, seus pupilos, né? Os apóstolos, seus seguidores, dormindo. Voltou novamente e fez o mesmo gesto por 3 vezes. Como é difícil a gente separar um lugar à parte num dia de 24 horas, não é verdade? Trabalho, atividade, correria. Mas será que a gente separa um lugar, uma hora do dia, minutos, para lembrar que nós temos um amigo, que a Bíblia fala que é mais chegado que um irmão? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração.
Billy Graham uma vez falou, né? O pastor Billy Graham, ele falou que a oração é o marca-passo da igreja. A pessoa que tem problema cardiopata, ele usa ali um stent ou um marca-passo para ajudar no batimento cardíaco do coração, no ritmo. E ele fala que a oração é o marca-passo da igreja. Todas as vezes que a igreja do Senhor, do primeiro século, até a igreja perseguida, teve crise, perseguição, dificuldades, toda vez que um crente tem dificuldade, Deus incomoda aquela pessoa ou pessoas, né? Está aí o nosso irmão aí, Paulo Henrique, né? Amém, por isso oramos por ele, pela sua recuperação. Está entre nós aqui, amém, louvado seja Deus, resposta de oração. É porque teve pessoas, irmãos e irmãs, uma igreja que orou, que intercedeu, que dobrou os joelhos, que fez jejum, ou como os irmãos, eu gosto muito dos pentecostais, colocou a boca no pó e orou por aquela pessoa. Amém, aleluia, aleluia. Na história da igreja, Aleluia. Em 2024 anos de cristianismo, de religião cristã, Deus incomodou pessoas, homens e mulheres, para orar, para buscar a Deus em oração. Mas alguns ficam pensando, você é breve, vai entregar a palavra à irmã Kátia, pode deixar, irmã Kátia. Não fica preocupada não, que eu tenho fama de falar muito, entendeu? Então, tem pessoas que falam, Deus só age no tempo. Ou Deus só está aqui na igreja. Quando a gente fecha, apaga as luzes da igreja, fecha a porta ali, miro, né, o nosso zelador vai embora, Deus vai embora também. Ou Deus só fica aqui. Deus não acompanha a gente em casa, não. Deus não está ali no carro com você, não. Deus não está no banco com você, não. Deus não está no seu trabalho. Deus não está lá de joelho com você ali no seu quarto, orando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido que está nas drogas, no alcoolismo, com amantes, ou a sua esposa com amantes, ou outras coisas quaisquer. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Todas as vezes que você pensa que está sozinho, que eu penso, Fabrício, que estou sozinho, quantas vezes eu ia na casa, lá naquele hospital, na Santa Casa, operando esse pé, tirando esse dedo, a gente orou de madrugada com Deus. As pessoas estavam ali, até os enfermeiros iam ali, que é natural, é de direito dele descansar do plantão. Eu estava ligado com Deus ali. Dormia também, claro, sentindo dor. Mas, às vezes, quando eu lembrava do Senhor, eu ia na Cláudia. A gente orava o Senhor. E Deus era fiel. E continua sendo fiel. Assim como Ele sempre será fiel na minha vida, nas nossas vidas. Mas Deus não está só aqui na igreja, não. No templo, na sinagoga, na mesquita, no caso dos muçulmanos. Deus está onde um servo dele está. Não foi isso que ele falou para a mulher samaritana? No poço de Jacó, a mulher de Samaria? Importa, Deus é Espírito. E Deus anda à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não faça do seu lugar geográfico sua atitude de oração. Isto é, Deus pode estar com você na rua. Deus pode estar com você nos lugares mais inimagináveis que você possa pensar. Deus está com você em todo momento. Isso é oração. Oração não é só para pedir. Existe a oração laudatória, a oração de consagração, a oração de louvor, laudatória, de agradecimento, intercessória, né? A oração pedido, né?
a oração precatória, pedido, a oração de intercessão, de clamor. Jeremias fala, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que tu não sabes. Então ele manda clamar. Quando a coisa está apertada, está difícil, ore. Eu sei que não é fácil. É fácil falar. Mas saiba que eu e você, Igreja Batista e de Vida, nós não estamos sozinhos. Nós oramos, é nosso dever. É um prazer orar uns pelos outros. Vocês não estão sozinhos. Eu não estou sozinho, porque tem uma igreja, tem pessoas orando, tem mães, Déboras, né? Havia uma igreja, a nossa igreja lá de Niterói, havia um grupo chamado Desperta Débora, que eram as mães da igreja, dos filhos, das filhas que oravam um determinado tempo na igreja, e ali tinha aquele culto chamado Desperta Débora, orar pelos filhos, de madrugada, de manhã à noite. Importa orar. Paulo fala, já concluindo, orai sem cessar. Paulo fala na sua carta, por causa disso, por esse motivo, eu, Paulo, dobro meus joelhos, por causa de vocês, e intercedo a Deus por causa de vocês, pela causa de vocês. Orai sem cessar. Quando? Sempre. Um dia, um mês, uma semana, um ano. Porque a vitamina do crente é BO. Bíblia e oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração sem Bíblia é devoção, é farisaísmo, é fanatismo. Mas oração aliada à Bíblia, a revelação da palavra de Deus, faz toda a diferença. Porque a oração dos justos, de um justo, pode muito em seus efeitos. Que Deus abençoe. Passa a palavra à irmã Cátia.